uma porção das Escrituras, continuando aquilo que eu preguei domingo passado à noite. Eu falei a respeito da palavra de Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, quando ele tratava da ansiedade e destas preocupações. E Paulo, então, na sequência, ele vai apresentar ali aquilo que é a prática. Ele termina o trecho dizendo que aquilo que ouvistes e vistes em mim, que aprendestes, a partir do comportamento dele, do testemunho de vida dele, que seja essa prática da igreja para que a batalha contra a ansiedade, contra estas preocupações excessivas fosse vencidas através da palavra de Deus. A sequência do texto, então, Paulo vai nos dar como é que ele prova isso na prática da sua vida, como é que ele lidou com isso, como é que ele desenvolveu isso na sua vida. E eu gostaria de apresentar isso num tema para que ficasse mais fácil. De certa forma, não é um segredo, porque já foi revelado. Mas como as pessoas gostam de descobrirem segredos, eu quero usar esta didática para apresentar o segredo do contentamento cristão. E por que disso? Porque muitos nos nossos dias, e você há de convir comigo, nós vivemos numa geração que não se contenta com nada. Nós ouvimos domingo passado pela manhã, a maioria de vocês estavam aqui, o pastor Jonas esteve pregando, que está lá em Angola, fazendo um trabalho missionário naquele lugar, e ele nos trouxe alguns relatos de como o pouco para aquelas pessoas é muito, e como eles, mesmo sendo um casal missionário de uma simplicidade de vida, como nós sabemos que é a vida de missionários assim, eles são considerados ricos no meio de gente que não tem nada. E o que o pastor Jonas nos disse, ele me trouxe uma preocupação no coração. Como é que eu tenho vivido com base em tudo que Deus já tem me dado? Será que eu tenho sido uma pessoa satisfeita em Deus? Será que eu tenho conseguido praticar o contentamento? Ou será que eu sou aquele tipo de pessoa, de cristão, que nasceu numa geração diferente dos anteriores, que tinham uma certa carência das coisas, mas mesmo assim eu vivo inquieto ainda com as coisas do dia a dia, em ter mais? O coração humano costuma trazer algumas frases desta maneira, que eu só serei contente o suficiente quando eu viver isso na minha vida, quando eu tiver esta experiência, talvez algo que eu já tenha, mas queira mais. Serei contente quando esta situação for transformada, for modificada, aí então eu estarei satisfeito. Ou quando eu subir de um cargo no trabalho, ou quando esta porta específica se abrir, eu só serei contente quando Deus me der aquilo que eu julgo que falta para a minha vida. Por isso existe um cuidado para o coração do crente, e é disso que Paulo está tratando. A ansiedade que ele trata na porção anterior vai sempre nos levar a preocupações a respeito de coisas que nós julgamos não ter, e tendo, nós estaríamos melhor. Estar contente, então, aqui não tem a ver com ser feliz, no ponto de vista das circunstâncias, ou estar desfrutando de um momento feliz na sua vida. Aqui o contentamento é estar satisfeito com aquilo que eu estou vivendo, entendendo que eu tenho tudo aquilo que Deus quer que eu tenha naquele momento da minha vida. Paulo, quando escreve esta carta, ele não escreve de um momento feliz da sua vida. Paulo está preso, a maioria de vocês sabem disso. Ele escreve os Filipenses de um lugar que não era muito confortável. Ele estava impedido de visitar pessoas que ele amava. Ele estava impedido de desfrutar da presença de pessoas que ele amava. E ele estava então aqui escrevendo uma carta que é tido como a carta da alegria. Como é que Paulo então vai nos ensinar a viver este momento de alegria que ele está vivendo,
numa situação de tantas privações como ele está tendo. Aqui, então, encaixa-se bem a frase de um segredo que Paulo vai nos ensinar, e eu quero ler somente o verso 10 de Filipenses, e depois nós vamos olhar o restante do texto. Paulo vai nos dizer assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Alegrei-me sobremamente no Senhor. Meus irmãos, se existe um segredo para a nossa vida de contentamento, ele está em uma doutrina das Escrituras. E o primeiro destaque que eu gostaria de trazer a vocês, de 4 destaques de verdades que este texto nos apresenta, é que o contentamento reconhece a providência de Deus. Existe uma doutrina nas Escrituras, a doutrina da providência. A doutrina que nos ensina que Deus governa todas as coisas e que este poder governante de Deus faz com que Ele supervisione toda a sua criação e sustente todas as coisas com a palavra do seu poder, com o seu cuidado, e realize os seus planos. A providência não é só quando Deus nos provê algo que nós necessitamos. A doutrina da providência vai dizer que Deus não só criou todas as coisas, como também sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra, com o poder da sua mão poderosa, com os seus planos sendo executados dentro da sua vontade soberana. Esta é a doutrina da providência de Deus. Veja que Paulo começa a falar a respeito do contentamento, baseando o seu contentamento nesta doutrina. Ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Ele recebe um donativo, é isso que ele está agradecendo. Ele está recebendo aqui uma provisão para as suas necessidades na prisão. Como prisioneiro, ele não poderia mais estar provendo o seu próprio sustento, como ele sempre fez no ministério. Então ele estava agora dependendo de ofertas, da compaixão da igreja. E ele está escrevendo aos filipenses, agradecendo uma oferta que ele recebe. Mas vejam que ele não aponta para os filipenses o motivo da alegria inicialmente. Ele entende que aquilo que ele havia recebido daquela igreja era fruto do quê? Da providência de Deus. A alegria, o contentamento de Paulo é que, de forma, como ele mesmo diz, sobremaneira, ou seja, acima daquilo que eu era carente, necessitado, eu consegui alegrar-me no Senhor, porque através de vocês, o Senhor está me abençoando nas minhas necessidades. O contentamento de Paulo não começa porque ele recebeu uma oferta generosa, embora isso fosse muito importante para ele. Ele não recebeu aqui uma promoção, obviamente, ele está encarcerado. Paulo observa que a ajuda dos filipenses foi preciosa para ele e trouxe alegria no coração dele, mas o motivo da alegria é porque ali ele via a boa mão do Senhor provendo a sua necessidade naquele momento. É aqui que Paulo começa então a nos ensinar as verdades a respeito do contentamento. Eu só estarei contente quando eu acreditar piamente, quando a minha fé estiver alicerçada na verdade que as Escrituras me ensinam desde o primeiro versículo, que Deus criou todas as coisas, e é Ele quem as sustenta, e Ele sustenta todas as coisas para que os planos dEle sejam concretizados na história, inclusive o plano que Ele tem para com a minha vida. Se eu creio que Deus é o Deus que provê, que é o Deus da providência, então eu sim vou descansar no cuidado de Deus. Paulo está preso, Paulo está necessitado, Paulo não está numa vida muito favorável, ele não está vivendo o melhor momento da sua história, mas ele quer que Deus está no controle da sua história e está provendo todas as coisas para que o plano de Deus na vida dele seja cumprido. Existem outros textos que confirmam esta doutrina da providência. O próprio Senhor Jesus, no Sermão da Montanha,
Mateus, no capítulo 6, verso 26 a 33, ele vai falar a respeito da ansiedade. E ele vai nos mostrar com qual perspectiva a nossa esperança, em quem nós devemos esperar. No cuidado de Deus, ele diz: observem os pássaros. Eles não plantam, eles não colhem, eles não ajuntam para si depósitos, mas eles saem dos ninhos todas as manhãs e vão buscar o seu sustento. Quem é que sustenta os pássaros? Deus. Observem os lírios. Eles não tecem as suas vestimentas, mas ele mesmo diz: nem Salomão se vestiu como vestem-se os lírios do campo. Quem é que veste o lírio? Que nasce uma flor belíssima de manhã e ao calor do sol no final da tarde ela já está murcha. Ou seja, seres menores, insignificantes perto da grandeza que é a humanidade. O Senhor Jesus: quanto mais vós serão alvos, objetos do cuidado do Pai. Porque é o Deus da providência quem está suprindo todas as coisas. O texto de Romanos, no capítulo 8, vai nos dizer exatamente isso. Que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Existe um Deus controlando a nossa história, lidando com os nossos sucessos e fracassos e provendo tudo para que a nossa vida cumpra o plano que Ele estabeleceu na eternidade para nós. Embora nós tenhamos dissabores, reveses, frustrações, nós precisamos depositar a nossa segurança no Deus da providência. Se vocês se lembram da história de José, ao final do livro do Gênesis, depois de compartilhar ali tudo o que aconteceu na história dele, ele está ali diante dos seus irmãos que o venderam, que o fizeram se tornar um escravo, que o fizeram passar por duras situações. Ele chega à conclusão a partir da providência de Deus. Ele diz: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Deus tinha um plano na vida daquele homem, e mesmo a maldade dos seus irmãos não pôde transformar, frustrar os planos de Deus. Existe um Deus governando a sua história, a sua vida, e o contentamento cristão começa quando nós depositamos a nossa segurança e confiança na providência de Deus. Talvez você esteja abastado, talvez você esteja passando por momentos de necessidade, talvez você esteja na melhor fase da sua vida, talvez realmente você esteja vivendo um momento de profunda tristeza, mas saiba que seja numa situação ou outra, Deus é o Deus que provê todas as coisas e Ele continua no controle da sua história. Primeira lição então, primeira verdade a respeito do contentamento é que ela se baseia na providência de Deus. Portanto, a providência é o governo sábio, santo e amoroso de Deus sobre todas as coisas. Ele sustenta a criação, dirige os acontecimentos, usa os meios humanos e cumpre os seus propósitos para o bem do seu povo e para a sua própria glória. A Ele seja a glória eternamente. Amém. Paulo vai nos dar uma segunda lição a respeito do contentamento. Ele estabelece aqui uma segunda verdade. O contentamento não é algo inato. Algumas pessoas se julgam: eu me acostumo, eu me adapto, eu consigo lidar bem com as situações, eu sei lidar bem com a minha vida, eu não me abalo facilmente. Não é esse tipo de resposta, de reação que nós chamamos de contentamento cristão. Contentamento cristão é algo que nós aprendemos, é uma lição que Deus traz a nós. E Ele usa as circunstâncias, sejam elas quais forem, para nos ensinar a respeito disso. Veja o que diz Paulo no verso seguinte, o verso 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque era assim que ele estava, naquela situação de necessidade, de carestia das coisas e de incapacidade de obter um recurso. Não era por causa da sua pobreza que ele diz estar alegre pelos suprimentos, porque ele diz: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja, Paulo não nasceu assim. Paulo não tem isso como algo do seu temperamento.
Ele é uma pessoa que se acomoda às situações. Não, ele diz: eu aprendi estar contente, viver assim em toda e qualquer situação. A vida de Paulo nem sempre foi fácil. Você conhece a história deste homem: naufrágios, açoites, perseguições, tempos de privação, prisões, quase esteve à beira da morte algumas vezes, como ele mesmo diz. Mas ele diz aqui que ele aprendeu, com todas estas situações da sua história, a viver contente. Não foi algo que ele teve como da sua criação paterna, não foi algo que ele aprendeu na escola, ele aprendeu na vida cristã. Ele aprendeu com Deus, porque o contentamento não é uma característica natural que nós temos, não é uma habilidade humana. O contentamento é uma disciplina espiritual. Nós precisamos nos sujeitar às situações e dizermos para nós mesmos como cristãos que eu creio na providência de Deus, e se eu estou passando por isso agora, Deus tem algum motivo, Deus tem algum propósito para que esta situação esteja me alcançando. Por isso Paulo vai dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe, meus irmãos, eu fui um jovem que passou pela transição do sem tecnologia, né? Ainda no estilingue, bolinha de gude, brincadeira de roda na rua com os amigos. Que saudade daquele tempo. Mas também estive na transição ali, né, da internet, dos computadores, e eu tinha lá o meu primo, que era mais endinheirado, a família do que eu, que a nossa, ele ganhou um videogame. E você que já jogou videogame, eu não estou falando desses modernos não, tá? Estou falando daqueles Ataris mesmo, né? Odyssey, nem vão lembrar o que é isso, né? Que só tinha o bichinho que corria para um lado, para o outro, a gente achava o máximo aquilo. Mas você sabe que no videogame, nós temos sempre esses jogos de arcade, né? Que são de fases que você tem que passar para atingir até o final ali, né? Você precisa vencer determinadas situações, descobrir determinados segredos e passar aquela fase para que você chegue no final do jogo. Quando você aprende, fica mais fácil. Você começa o jogo, demora, mas depois você descobre os segredos e você começa a passar aquelas fases rapidamente. Mesmo que você inicie de novo, rapidamente você chega no final. A vida do crente é uma vida de situações muito semelhantes a esta ilustração. Nós precisamos aprender, vivenciando determinadas situações na nossa vida, para passarmos de fase. A cada fase da nossa história, como cristãos, nós nos tornamos mais maduros, mais parecidos com Jesus Cristo, mais preparados para lidar com situações da nossa vida. E situações que antes nos traziam desconforto, agora nós tiramos de letra, porque nós já passamos esta fase. Aquilo que antes nos incomodava, nos levava a quase que uma depressão espiritual. Poxa vida, isso aí nem me abala mais. Eu já estou com a casca grossa, já estou com o corpo preparado para receber esse tipo de impacto. Mas quando nós não queremos passar as fases, quando nós não aprendemos, nós somos sempre imaturos, sempre bebendo leitinho. Nós deveríamos, como Paulo, aprender a estar contente, e esta é a disciplina espiritual. Eu não tenho que ficar questionando porque eu estou vivendo aquilo ali, no sentido de me afastar daquela situação. Eu deveria perguntar: o que Deus está me ensinando nesta fase da minha vida, para que eu logo aprenda a viver com isso, e amadureça um pouco mais na minha caminhada cristã. Paulo aprende nas situações que ele vivenciou, e ele está aprendendo onde? Na escola da fé. Deus ensina o contentamento na escola da fé. Ele aprende quando os pés dele estão amarrados no cativeiro. Ele aprende quando ele está festejando com os irmãos, quando ele está vivendo uma vida farta, mas ele aprende também quando ele está vivendo numa vida escassa de recursos, quando ele carece da ajuda de outros. Paulo está nos dizendo que esta doutrina do aprendizado espiritual é algo que nos faz viver contentes em toda e qualquer situação. Tiago
vai dizer que é motivo de alegria passar por tribulação. Romanos 5, versículo 3 e 5, vai dizer que a tribulação produz perseverança, e a experiência dessa tribulação, diz Paulo lá, produz esperança. Hebreus, capítulo 12, versículos 10 a 11, vão nos dizer da seguinte maneira: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, está falando aqui da disciplina dos pais, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Exercício na fé. Quando eu passo por esse tipo de situação, o que Deus está fazendo comigo? Preparando a minha vida, preparando o meu coração, para que eu possa experimentar o contentamento de uma forma plena. Meus irmãos, se o contentamento precisa ser aprendido, o contentamento é o único remédio para combater o descontentamento. A palavra para descontentamento nas Escrituras é murmuração. Não é oração, não é súplica. O descontentamento nas Escrituras é exatamente aquilo que nós fazemos quando nós reclamamos do plano de Deus para a nossa vida. Quando nós não cremos na providência de Deus e vivemos reclamando daquilo que estamos vivendo, nós estamos dizendo assim para Deus: o Senhor não tem um bom plano para mim. Eu teria uma ideia muito melhor a respeito da minha vida do que o Senhor. Se eu pudesse estar no controle, eu estaria melhor. Sabe quando é que nós estamos no controle? Quando nós estamos caminhando a passos largos para o inferno. Aí Deus nos deu a liberdade de escolha e nos inclinamos, como diz as Escrituras, para as nossas vontades pecaminosas. Mas quando Deus assume o controle da nossa história, Ele nos dá vida. Ele nos dá um futuro na eternidade. Quando Deus é quem controla a minha vida, eu vivo guiado pelo Espírito Santo. Quando eu controlo a minha vida, eu sou guiado pelas inclinações da carne. Se Deus não assume o controle da minha história, eu termino no inferno. Por isso, meus irmãos, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não fomos nós que buscamos a Deus. O plano de Deus é sempre melhor. O descontentamento é essa inquietação da alma diante daquilo que Deus nos dá, daquilo que Deus permite que experimentemos e daquilo que Deus retém também e não nos dá. Quando eu creio que Deus tem um bom plano, então eu descanso na providência de Deus. Eu não sei porque que eu estou passando isso, mas o Senhor deve ter um bom motivo para permitir que eu esteja vivendo esta situação na minha vida. E se é para aprender alguma coisa, então me ensina, Senhor. O que Paulo vai nos ensinar é que o contentamento é algo aprendido na escola da fé. Você tem aprendido isso? Ou você tem vivido como aquele que é descontente, murmurando, reclamando da sua vida? Murmuração sempre traz inquietações. Murmuração nos leva a comparações. Eu olho para alguém, vejo algo e falo: eu queria ter a vida daquela pessoa. Murmuração sempre vai nos fazer pensar num Deus menor do que Ele realmente é, num Deus mais descomprometido com o seu povo do que Ele realmente é, um Deus que nos ama menos do que Ele realmente é. Se cremos neste Deus que Paulo serviu, se cremos nesta fidelidade de um Deus que cuida de todas as coisas, quanto mais de nós, como o próprio Senhor Jesus disse, nós deveríamos descansar e aprender as lições que Ele tem nos ensinado. O que Deus tem ensinado à sua vida? O que você está vivendo hoje que deveria ser uma lição para que você passasse de fase, para que se tornasse alguém mais maduro? Sabe como nós descobrimos isso? Com aquilo que domina o nosso coração. A gratidão pelo que Deus nos dá combate a inquietação por aquilo que nós não temos. Quando eu amo a Deus e estou satisfeito com aquilo que Deus já me deu, e honro a Deus com aquilo que Ele me deu como provisão, como plano para a minha vida,
Eu não fico reclamando da minha vida, eu não fico desejando coisas que eu não tenho. Para algumas pessoas, a riqueza nunca será uma realidade. Talvez eu seja uma dessas. Poxa, Senhor, mas tem tanta gente que se deu bem na vida, por que eu não fui uma dessas? Talvez porque Deus esteja me protegendo do meu próprio coração, que se tornaria vaidoso e avarento, amante da riqueza mais do que a Ele. Para algumas pessoas, elas nunca alcançarão uma posição de liderança. Elas serão sempre pessoas competentes, mas debaixo de líderes. Não é porque ela não teria capacidade, mas talvez seja exatamente porque Deus esteja protegendo a vida daquela pessoa. Porque você sabe que o poder corrompe. Muitas pessoas que foram alçadas em cargos e em papéis de liderança se perderam, boas pessoas. O coração é o ambiente que nós precisamos dominar. Por que eu estou tão descontente com a minha vida? Se eu creio que Deus me dá tudo aquilo que eu preciso e o plano de Deus para mim é perfeito. Talvez porque o meu coração tenha se enchido de ingratidão e eu não esteja tão satisfeito com o Deus que eu digo servir. Meus irmãos, Paulo então aprendeu o contentamento com as situações que ele vivenciou. Mas ele não apenas diz que aprendeu o contentamento, ele mostra onde este contentamento foi provado. Veja, verso 12 vai dizer assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como de escassez. Duas coisas aqui, nós não temos um tempo ideal para isso, mas a palavra estar humilhado e a palavra ser honrado aqui possuem graus da gramática que nós não enxergamos aqui com uma leitura simples. A própria leitura da língua portuguesa já nos traria isso, mas o contexto do texto, na palavra que é usada por estar e a palavra que é usada para ser, porque ser e estar para nós são quase a mesma coisa, né? A gente entende isso na língua portuguesa de uma forma muito parecida, mas o estar aqui é algo que foi colocado na linguagem, na voz passiva. Paulo está sendo humilhado por circunstâncias, por situações, por inimigos, pela própria pobreza, pela necessidade. Ele entende isso como algo que vem de fora para ele. Ele não é um ser humilde. Ele não está dizendo que eu estou aqui vivendo dentro da minha humildade. Ele está sendo provocado a viver uma vida de humilhação. Mas ele usa uma palavra na voz ativa para dizer ser honrado. Quase que como se ele estivesse dizendo aqui, humilhação e honra para nós soa como alguém que está exaltado, né, por alguma situação e alguém que está sendo humilhado por alguma situação. Não é isso que Paulo está dizendo. A honra que ele está dizendo aqui é a vida de santidade que ele tem diante de toda e qualquer situação. O ser honrado é aquele que está vivendo de forma honrada diante de Deus. Assim como ele está sendo humilhado nas circunstâncias, ele não reage a estas circunstâncias buscando a sua própria exaltação. Ele honra a Deus com a vida de humilhação que ele está vivendo. Paulo demonstra a sua fé na providência de Deus, aprendendo a viver contente, sujeitando a si mesmo em meio às situações que são diversas. Uma hora eu estou bem, outra hora eu não estou, uma hora eu tenho dinheiro, outra hora eu não tenho, agora eu estou sendo exaltado pelas pessoas, agora eu estou sendo humilhado, mas não importa para mim. Eu entendi que a minha ação diante de tudo isso é honrar a Deus com a minha vida. Se alguém é alçado a um cargo de destaque, Deus espera que essa pessoa o honre com aquele destaque recebido. Se alguém é colocado numa função de servo,
sendo humilhado diante das pessoas, na nossa perspectiva, sendo rebaixado, o que Deus espera é que aquela pessoa o honre a partir daquela situação, seja em que situação for. Eu preciso aprender a viver contente diante daquilo que Deus me deu. Paulo apresenta então aqui os extremos. E o importante aqui é que nem a escassez, nem a fartura, nem a abundância, nem essas coisas podem mudar aquilo que nós vivemos em Cristo, porque a escassez está só testando a nossa confiança em Deus. A abundância vai testar a nossa humildade diante de Deus, sabendo que é dele que vem todas as coisas. Quantas vezes nós trazemos para nós a glória? Esse mês, arrebentei. Vendi, passei todo mundo, recebi o prêmio. Esse mês eu fui bom, eu me superei. Providência de Deus, bobão. Deus que te deu a oportunidade e está só te testando. E o resultado, você foi reprovado, porque o seu coração que deveria render glória a Deus se encheu de vaidade. A necessidade na nossa vida pode gerar murmuração. Poxa, Senhor, esse mês eu não chego nem no final dele. Deu dia 15, eu já não tenho dinheiro, não sei como é que eu vou fazer. O cartão está tudo estourado, como é que eu vou resolver minha situação? Está testando a sua confiança em Deus. Não é Deus que supre a necessidade? Então confie no Senhor. Pare de reclamar, dobre o seu joelho e diz: Senhor, eu sou grato, porque eu sei que o Senhor não vai deixar a minha família passar necessidade, porque já fui moço e hoje sou velho, como disse o salmista. Nunca vi um justo passar necessidade, e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu confio no Senhor. A fartura, muitas vezes, produz em nós autossuficiência. Se vocês se lembram, foi isso que o Jonas colocou, o pastor Jonas. Ele disse que é muito mais fácil depender de Deus quando você não tem nada. É mais difícil depender de Deus quando nós nos sentimos capazes de produzir as coisas. Então, meus irmãos, aprendam, não seja a situação que determine como você vai reagir diante dessas coisas. Aprenda a estar contente, não permita que estas coisas tirem você de um papel. Eu quero viver para honrar a Deus. Tanto sei estar humilhado, quanto ser honrado. Em todas estas coisas, eu já experimentei a graça de Deus. E por último, meus irmãos, o contentamento não é sustentado pela nossa capacidade. Embora seja um exercício, uma disciplina espiritual, o contentamento é sustentado por Cristo. Você conhece este texto. Você já deve ter usado esse versículo muitas vezes. E o versículo 13 vai dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Este é um versículo, talvez um dos mais conhecidos. Quantas frases em carros nós lemos com este versículo, ou pelo menos parafraseando esta ideia. Mas ele é também um dos mais mal interpretados, porque tirado do contexto fica parecendo que eu estou invocando um Shazam. Quem lembra do Shazam, né? Eu só estou falando coisa de velho hoje. Não, mas Shazam teve uma reedição, um Shazamzinho meio bobão, né? O Shazam da minha época era um cara loiro, bonitão, sisudo. Agora um Shazam, é gente boa aquele Shazam, mas ele é um Shazamzinho meio fraco. Botaram água demais no chá. Shazam da Shopee. Parece que eu estou invocando um abracadabra, né? Pelos poderes de Grayskull, né? Não é isso. Isso aqui não é uma frase que vai me trazer um poder para vencer as coisas. Veja que o que vem atrás vai dizer completamente diferente. A ideia é outra. A ideia é que eu dependo de alguém. Quem é aquele que me fortalece? Quem é que me dá condições de experimentar o contentamento, independentemente da situação? É Cristo. É Ele quem supre as minhas necessidades. É Ele quem trata com o meu coração. É Ele quem lida com as coisas que trazem inquietação para a minha vida.
Paulo diz que eu posso viver contente na humilhação, porque eu sei quem está me fortalecendo, Jesus. Eu posso viver contente e honrar a Deus quando eu estou sendo elogiado, admirado pelas pessoas, porque eu sou fortalecido por Cristo. Eu vivo contente na fartura, eu vivo contente na fome, eu vivo contente na abundância, na escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece. A base do contentamento de Paulo não é a sua capacidade de disciplinar-se espiritualmente para experimentar as situações de uma maneira que ele possa honrar a Deus simplesmente. Isso seria obras, isso seria coisa humana. Nós não podemos viver assim, porque a palavra de Deus diz que nós dependemos de Jesus para tudo. Foi Cristo quem nos disse. João capítulo 15, versículo 5, a frase: sem mim nada podeis fazer, nem ser contentes, nem experimentar este tipo de vida. Sem Cristo nós somos fadados ao fracasso. Segundo aos Coríntios, versículo 9 e 10, só uma parte diz: a minha graça te basta. Por quê? Porque o poder, este poder que me faz conquistar todas as coisas, se aperfeiçoa na fraqueza. É quando eu estou fraco, aí é então que eu estou experimentando o poder verdadeiro, porque é Deus quem está agindo na minha vida. É quando eu descanso na providência de Deus. Meus irmãos, este texto, Filipenses 4,13, ele não está ensinando autossuficiência humana, quando nós dizemos eu posso todas as coisas. Não, você não pode nada, você não pode nem amanhecer o dia. Você depende da graça de Deus, da providência de Deus, para que ao puxar ali o fôlego na manhã, você não seja pego de surpresa e o oxigênio já não está mais lá. Você depende de Deus para tudo. Seu dinheiro não vai te alimentar, come dinheiro, pode ser dólar, come dólar para ver a congestão que vai te dar. Você precisa do campo produzindo, para que o seu dinheiro tenha algum significado. Se Deus não mandar chuva, se não tiver sol na proporção correta, se a semente não brotar, não germinar na terra, nada disso vale. Nós dependemos de Deus para tudo. Mas sabe qual é o problema do homem? A autossuficiência. Sabe por que eu não estou contente sempre? Porque eu perco de vista a providência de Deus. Eu quero terminar com uma aplicação disso, apontando para algumas direções aqui. Primeiro, Paulo vai nos ensinar um segredo para sermos contentes. Primeiro segredo: eu preciso crer que Deus é o Deus da providência. Você crê assim, meu irmão? Mas não é só quando Ele te provê o suficiente para você pagar a sua conta, ou fazer aquela viagem no final do ano, ou trocar de carro, sabe essas coisas boas? Quando você tem prazer em contar as bênçãos, testemunhos, quando você é promovido no trabalho, quando você adquire a sua casa própria. Parece que Deus só é o Deus da providência quando Ele nos dá estas coisas. Mas Paulo aprendeu que a sua prisão era a providência de Deus, que o cárcere que ele estava experimentando era Deus provendo para que o plano de Deus na sua vida fosse concretizado, se cumprisse. Primeira verdade que eu aprendo com este texto é que eu preciso crer que tudo aquilo que acontece na minha vida, seja bom ou ruim, Deus está no controle, é providência dele para mim. O que eu vou fazer com isso? Aí sim é responsabilidade minha. Eu posso aprender a viver contente, ou eu posso continuar murmurando pelos dissabores que a vida se apresenta a mim. Por quê? Essa é a segunda lição. O contentamento é uma lição que eu aprendo. Ou eu sou um mau aluno e não aprendo. Se eu não aprendo, eu sou aquele que fica naquelas fasezinhas iniciais, que reclama, que procura os mesmos motivos para apresentar diante de Deus o tempo todo, a mesma oração que você já aprendeu, que Deus já respondeu N vezes,
você fica preocupado e faz ela com o coração inquieto, ansioso de novo, achando que Deus vai se esquecer de você. Em terceiro lugar, o contentamento não depende das circunstâncias. Eu posso estar contente tendo muito e tendo pouco, com sucessos ou com fracassos, momento de alegrias ou de tristezas, de sabores da vida, porque essa é a realidade da nossa vida humana. Mas eu posso viver contente em qualquer dessas situações. Não depende de circunstâncias, depende da minha convicção de quem está governando a minha história, depende da minha fé. Contentamento não é algo que eu produzo em mim, não é autossugestão, não é uma palavra, como nós até usamos, né? Uma palavra profética. Contentamento é a ação de Cristo sustentando a nossa vida, e por causa dele eu posso todas as coisas. Eu posso estar contente em todas as situações, porque é ele que me fortalece, é a vitória dele que me dá esperança, é o poder dele que enche o meu coração de confiança e fé, é a vontade dele que eu quero me submeter, é essa vontade soberana que eu me rendo e digo: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. E é isso que traz esta sensação que para alguns é: poxa, eu estou bem, eu estou tranquilo. Para o crente isso se chama contentamento. Por que você está assim? Porque eu confio no Deus que governa a minha vida. Talvez você esteja vivendo um tempo de escassez. Não é difícil que isso esteja acontecendo com muitos de nós. Nós vivemos uma época de muita dificuldade. Você sabe disso. Nós temos a inflação dos números do governo, mas nós temos a nossa inflação em casa. Você sabe que você vai no supermercado, você não compra nada com aquilo que você fazia a compra da semana. Momentos de escassez. Deus nunca disse que nós não teríamos que enfrentar essas circunstâncias, mas tempos melhores virão, porque Ele é o Deus da providência, e nós cremos assim. Mas enquanto esses dias não chegam, eu não murmuro, eu descanso na provisão de Deus para a minha vida. Se é com isso que o Senhor espera que eu viva, eu espero honrá-lo, administrar da melhor maneira possível, para que eu possa estar contente nesta situação. Talvez seja você e tantos outros precisando de uma oportunidade na vida para mudar a situação. Enquanto ela não chega, esteja contente com aquilo que Deus já tem te dado. Pastor, estou desempregado. Confie na provisão de Deus. Paulo estava preso, Deus proveu a ele. Para alguns, receber ofertas, receber ajuda é humilhação. Que seja, Paulo aprendeu a estar humilhado, e nisso tudo ele honrou a Deus com a sua vida, e não murmurou naquilo. Eu não sei, meu irmão, qual é a sua situação. Eu sei como eu estou, e eu sei como alguns irmãos que compartilham comigo da situação estão. Mas independentemente do que eu sei, ou do que as pessoas sabem, todos nós cremos que Deus sabe de todas as coisas. O que eu tenho que fazer? Olhar para Cristo e descansar no cuidado de Deus sobre a minha vida, porque eu não posso permitir que as circunstâncias determinem a paz que está no meu coração. A paz que Deus me deu é a pessoa de Cristo. Não faça da abundância financeira ou qualquer tipo dela a sua segurança. Que você possa ser sustentado pela pessoa de Cristo. Não faça da escassez também um momento de desespero para você. Aprenda a estar contente com pouco. Viva para a glória de Deus com pouco, honrando a Deus no seu coração com pouco. Não faça das circunstâncias, das mudanças externas, uma condição para obedecer a Deus. Quando isso acontecer, então eu vou fazer isso. Vou servir melhor, vou dedicar mais tempo, aí eu mudo. Não faça isso. Creia
que Deus só requer uma atitude de nós: obediência. Se Deus disse para que nós fôssemos fiéis e obedientes a Ele, então é assim que nós seremos honrados, honrando a Deus. Contentamento não nasce quando temos tudo o que desejamos, mas quando descansamos naquele que é tudo o que nós precisamos. Cristo, Ele é tudo o que nós precisamos. Seja contente, aprenda a viver assim em toda e qualquer situação e honre a Deus com a sua vida. Sujeite-se a Deus, tenha fé que Ele é o Deus da providência. Ele jamais perdeu o controle e jamais perderá. Amém, meus irmãos? Nós vamos cantar o Senhor.